Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês de madrugada, mas precisamente, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Olha, não sei se vai dar pra ver ali em cima, quase 4 horas da manhã, porque é o horário que as crianças estão dormindo. Eu tô com o telefone porque o Rafael também tá dormindo e eu tô falando um pouquinho baixo pra não acordar ninguém, tá? Espero que eu consiga gravar aqui pra vocês. Botei meu cartão de memória no telefone dele pra ver se funciona melhor pra gravar, né? Pelo menos meia hora de vídeo, porque eu acredito que pela mesma parte eu consigo fazer e mostrar pra vocês em meia hora. O vídeo vai ser compridinho porque é de receita e espero que vocês gostem, tá? Essa é uma opção pra vocês fazerem, não só pra Páscoa, mas sim o ano todo, tá? Porque é muito gostoso esse biscoito. Ele é um biscoito amanteigado de amido de milho e leite condensado. Apesar de falar que ele é amanteigado, eu não uso a manteiga, tá? Eu uso margarina. Então não se atentem aqui a marcas, tá? Só se atentem a uma marca que eu vou mostrar aqui, que é pra mostrar pra vocês a consistência e não a marca em si, tá? Então eu vou pausar porque eu lembrei que eu esqueci de pegar a balança, que eu ia pegar e esqueci. Tá, gente, voltei, peguei a minha balança. Isso aqui não é um passo necessário que vocês precisam fazer. Quem já entende um pouquinho mais de medida, faz no olho, tá? Eu geralmente faço no olho essa receita. Só que eu acabei preferindo dessa vez pegar a medida certinha pra poder passar pra vocês, tá? Então, eu vou ligar minha balança aqui pra medir a margarina, tá? E eu não vou colocar na ordem que tá lá no site, mas vocês vão ver o que eu vou fazer aqui e vai dar certo do mesmo jeito, tá? Eu tô usando a margarina bem gelada, mas eu acredito que se ela tiver em ponto de pomada, assim, mais molinha, não tem problema, tá? Mas eu vou fazer porque como a mão esquenta, então ela demora um pouquinho pra ficar assim bem líquida, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar meu pote. Vocês acham que não vão ver aí, mas eu vou colocar o meu pote. Vou deixar assim. E eu vou tarar a balança. E eu vou medir aqui a minha quantidade de margarina, tá? Quem gosta de fazer com manteiga, faz com manteiga. Quem gosta de fazer com margarina, faz com margarina, com banha, com óleo, o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar aqui a Qualy. O que eu quero mostrar pra vocês é a consistência dela, tá? Qualquer margarina que for com essa consistência aqui, vocês podem utilizar, que não tem erro, tá? Qual margarina que eu não aconselho para biscoito? Aquelas que quando ela começa a derreter, ela verte uma água. Margarina que ela fica em ponto de pomada, ela fica mais oleosa quando derrete, não tem problema, tá? Agora aquela que solta uma água, parece que encharcou o pote com água, aquelas daí eu já não aconselho, porque eu acho que endurece a massa, tá? Eu tô colocando aqui mais ou menos só pra ver a quantidade que tá. Eu acho que foram umas 4 colheres aqui bem cheias, tá? Então, é essa mais ou menos a quantia em colher que vocês vão usar. Mas quem tiver como pesar, é 200 gramas, tá? Vou tirar minha balança aqui. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Ponto de margarina pra usar é esse, tá? O mesmo da Qualy, Claybon. Assim, o ponto que não é bom pra usar, o tipo de margarina que não é bom, é soia, cremosinho, não sei se é mais marcada aqui do sul ou em todo o Brasil tem, tá? Mas eu vou utilizar então 200 gramas de... Não sei se vai desligar o flash, gente. Mas 200 gramas de margarina. Uma caixinha de leite condensado, eu tô usando essa aqui, que ela é desnatada, semi-desnatada, mas não tem problema, pode ser qualquer uma. E o amido de milho eu tô usando da CBS, tá? Mas também pode ser qualquer um, pode ser da própria maisena.
O que eu só não aconselho vocês fazerem? Colocar tudo de uma vez. Então, por exemplo, vai colocar o leite condensado, coloca mais ou menos 2/3, deixa 1/3, caso precise. A massa fica muito seca, vocês têm pra colocar mais, tá? Eu aqui no caso poderia colocar tudo, porque eu tenho mais 2 caixinhas ali no armário, tá? E o amido de milho é a mesma coisa. Não coloca tudo, deixa um pouquinho só, que esse pouquinho é caso fique muito úmida a massa. Eu tô colocando assim tudo, de qualquer jeito, mas na hora que vocês forem fazer, sigam o passo a passo lá da receita, que não tem erro, tá? Aqui basicamente eu vou misturar os ingredientes e depois de misturado, eu vou começar a moldar as minhas bolachinhas, tá? Bolachinha, biscoito, enfim. Como é que vocês chamam? Biscoito é quando tem recheio, quando é só a massinha é biscoito, é bolacha. Eu aqui, eu chamo de qualquer um, porque pra mim não tem muita diferença. Eu acho que eu chamo mais de bolacha, essa que a gente come com leite, que é do mercado, sabe? Tipo, rosquinha, bolacha Maria. E eu chamo mais de biscoito quando é recheado. E quando é tipo amanteigado, sabe? Mas de qualquer forma pra mim não tem muita diferença. Pra vocês tem. Eu vou mexer aqui, ó. Aí vai ter um certo momento que não vai estar mais só pra misturar na colher, tá? Isso é bom botar a mão mesmo pra fazer. Aí quando chegar nesse ponto, a gente vai mexendo até desgrudar da mão. Aí desgrudou da mão, tá no ponto já de enrolar e botar na assadeira. Ou a outra opção, abrir, cortar e também colocar na assadeira, tá? Eu vou ver certinho depois ali a temperatura do forno pra passar pra vocês. Mas a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Então eu vou botar minha mão já. Tô sentindo que já tá pesada. Pra fazer só na colher. Eu tô sentindo que ela tá úmida. E isso é uma coisa que é muito do tato de vocês e também da temperatura, tá? Dias mais úmidos, vocês vão sentir mais úmida a massa. E dias quentes, né? Quentes e secos, vocês vão sentir ela mais enxuta, mais sequinha. Aí o que vocês fazem? Nunca coloca todo o amido e nem nunca coloca todo o leite condensado. Principalmente se vocês não têm mais pra colocar. Tipo, não tem uma outra caixinha fechada deles, tá? Aqui, ó, eu tô sentindo ela bem mole. Então eu vou colocar o restante do meu amido. E se agora que eu exagerar no amido, daí eu aumento com um pouquinho do leite condensado que sobrou ali, tá? Esse biscoitinho aqui, ele é muito bom pra fazer também massa de beliscão. Só que daí eu aconselho fazer um pouquinho firme, porque daí na hora de fazer ele não desmancha. E o beliscão mesmo, a massa dele é a massa de nata. Dá pra fazer amido e nata, e dá pra fazer com trigo e nata. Ambos ficam muito bom. E ela é uma massa bem neutra, ela não tem sal, não tem açúcar. Então quando coloca a goiabada nele, ele fica bem aquele docinho assim da própria goiabada, não do biscoito. Então o doce da goiabada quebra um pouco quando mistura com a da massa, que não tem sal, não tem açúcar, não tem nada. E é uma massa bem amanteigada também. Então aqui, ó,
Acho que foi. Vou misturar só mais um pouquinho pra soltar. Eu ainda tô sentindo ela úmida. Acredito que seja por conta da margarina, tá? Mas ela tá no ponto, ó. Tá vendo, ó? Ponto bem gostoso. Então, fica a critério. Querer botar um pouquinho mais de amido ou não, tá? Até porque ela tá uma massa, ó, bem... Ó, tá vendo o meu dedo ali? Bem já no ponto que a gente precisa. Vocês vão ver que aqui, ó, a mão ela limpa. Não fica massa grudada, sabe? Então ela é bem fácil, bem rápida de fazer. Não vou garantir em tempo pra vocês, né, que ela é super rápida em tempo. Mas pra fazer assim, ó, ela é bem gostosinha. No site tá dizendo que essa receita, se eu não tô enganando, se eu não li na parte errada, rende até 100 biscoitinhos, tá? Eu acredito que não renda tudo isso, até mesmo por conta do tamanho que a gente vai fazer. Então, fica meio que a critério de vocês o tamanho e a quantidade. Eu ia abrir ela, mas como ela tá bem gostosinha pra bolhar, eu vou fazer bolinhas com ela, tá? E eu vou colocar na forma. A forma, vocês vão ver, minha forma é bem velha, bem encardida. Então, não se atentem ao tipo de forma, tá? Isso aqui, a anela, é tudo queimado. Tá bem limpinha, eu limpei, tá? Aqui é queimado também, ó. Se vai dar pra vocês verem aí. Deixa eu puxar um pouquinho pra vocês verem. Aqui, ó, não sai nem por reza braba. Aqui também eu tenho um pontinho assim, mas não sai nem por reza braba. Eu tenho a balança ali, eu poderia pesar essas bolinhas antes de colocar, tá? Mas eu vou fazer meio que no olho, tá? Pelo menos essa forma aqui. Eu vou fazer no olho pra decidir o tamanho, a quantidade, ver se vai ficar bom. Porque depois, enquanto estiver no forno, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma forminha que eu comprei agora, que ela é de moeda. Então, de repente, né, dependendo do tamanho que ficar o biscoitinho, eu vou molhar ele no chocolate e vou botar ele em cima da forminha para ele descansar e aí a base dele ficar no formato da moedinha, tá? Só para ficar aquela sujeirinha assim, para não escorrer para fora da bolacha, escorre em cima da forminha e já pega o formato, tá? Então aqui eu vou fazer a fileirinha assim, ó, 4, e aqui eu vou fazer o que der, 6, 7, tá? E eu vou colocar no forno. Então, pra não ficar muito demorado essa parte, eu embolando bolinha por bolinha aqui, eu acho que eu vou dar uma pausa. Eu não sei quanto tempo o telefone aguenta ligado, né? Mas eu posso fazer também assim. Eu faço esse processo de fazer todos os biscoitos. Aí eu volto. E aí eu posto o vídeo pra vocês, um em seguida do outro, tá? Que nem eu fiz aquela vez do... Ai, agora eu não vou lembrar. Mas teve alguma coisa que eu fiz aqui no canal, que eu fiz isso, eu postei. Uma em seguida da outra, eu fiz 2 vídeos. E aí eu postei os 2 diretos pra vocês. Mas, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, tá? Então eu acho que eu vou só moldar aqui e vou colocar já no forno. Aí eu vejo ali a temperatura, falo pra vocês, tá? Mas aqui, ó, é muito, muito, muito fácil, muito rapidinho de fazer. Dá pra... Como é que eu ia falar? Dá pra pegar esses biscoitinhos aqui e amassar. Fica tipo uma broa. Amassa assim com o garfo. Ele faz um desenho assim. E aí é só colocar no prato assim, sabe?
e comer. Comer assim, sem fim. Eu queria fazer isso aqui até, deixa eu comentar isso com vocês enquanto eu termino aqui de bolear. Que eu decidi, tá? Meio que em cima da hora aqui, que eu ia fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no forno e vou mostrar pra vocês as coisas de Páscoa que eu tenho aqui pra fazer. E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês desse biscoitinho, qual que é a finalidade dele, tá? O que que eu vou fazer. Então assim, vocês estão vendo que eu tô fazendo bem pequenininhas bolinhas. Não são bolinhas grandes, são bolinhas pequenas. Eu não sei nem qual é o peso dessas bolinhas aqui. Poderia pegar uma pra testar, né? Mas, enfim, tô fazendo bem pequenininho. Então talvez renda. Mas se não render, também não tem problema, tá? Porque eu vou fazer chocolate também. E eu tenho mais amido, como eu falei pra vocês. Tenho mais amido e tenho mais leite condensado. Eu comprei especificamente pra fazer prestígio. Eu tenho uma receita aqui de prestígio pra vocês. E eu vou fazer a mesma receita, tá? Daí qualquer coisa, vocês olham esse vídeo aqui e me falam assim, Renata, grava de novo. Grava de novo que a gente quer ver. Tô fazendo de novo, tá? E aí, deixa eu só pausar aqui um pouquinho, gente. Voltei, gente, só pra explicar pra vocês, tá? Eu esqueci o que eu tava falando. Foi coisa aqui de quê? 1 minuto? 2? Mas vocês já me conhecem, eu sou meio lesada das ideias, eu esqueço. O que eu tava falando, o que eu tava esquecendo, eu repito. E aí depois de meia hora eu lembro que eu já tinha falado aquela informação. Então só antes de eu colocar no forno, tá? Só vou explicar aqui uma coisinha pra vocês. Na receita lá, e aí eu vou falar assim pra vocês, se vocês não têm coragem, vocês façam exatamente como tá lá, tá? Se vocês já fizeram, vocês não tem problema que, vai quebrar bolacha e tal. Aí vocês façam do jeito que eu tô fazendo. Mas, eu falei que eu ia dizer, né, a temperatura do forno e o tempo. Então, eu vou explicar aqui pra vocês a temperatura e o tempo. Mas vocês olham lá no site, eu vou deixar na descrição, tá? É Comidinhas do Chefe, nome do site. Site, blog, enfim, não sei como é que fala. A dica que ele dá lá, né, o passo que ele dá lá, é que é pra levar pro forno pré-aquecido, em 180 graus, por cerca de 10 minutos ou até dourar embaixo, tá? E dá uma esmagadinha com o garfo, sabe? Pegar assim, ó, o garfo. E aí eu vou fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou fazer logo no que não dá pra ver. Ó, vou mostrando isso aqui, tá? E dar uma esmagadinha, assim, de leve. E colocar no forno. Essa esmagadinha vocês precisam dar? Não precisa. Mas se quiser pra dar um detalhezinho, né? Que nem aqui, ó, eu fiz só uma vez. Dá pra mim vir aqui de novo e fazer na outra posição. E vai ficar, em vez de listras, vai ficar quadradinhos em cima, tá? Então, vocês podem fazer isso com o garfo em todas elas. Ou deixar do jeito que tá. Lembra que eu falei que eu achava que eu tinha visto em algum lugar que rendia 100? Realmente, rende 100. Eu vou ver como é que vai ficar, se ela vai baixar, se ela não vai baixar. Se eu ver que ela não vai baixar, eu vou fazer nas próximas todas assim, tá? Mas só pra mostrar pra vocês como é que fica. A outra dica que ele dá aqui, né? Na verdade, eu nem sei onde foi que eu vi. Deixa eu ver que tava aqui como dica. Aqui, ó. 2 coisas que eu não fiz exatamente. Ou fiz, enfim, não sei. Mas distanciamento aqui, ele pede, né? Como uns passos ali. De 2 centímetros entre elas, tá? E ela pede também pra untar a forma com manteiga. O que acontece? Por que eu não unto a forma com manteiga, tá? Porque ele já tem bastante manteiga e ele não vai grudar na forma. Pode acontecer de grudar? Pode acontecer de grudar. Eu tô torcendo que não grude, estou torcendo que não grude. Mas o que acontece, tá? Por que geralmente gruda? Porque a gente tem a mania de tirar quente. Então, tipo assim, acabei de tirar a forma dali, eu já vou vir aqui tentar desgrudar. Então, dá uma esperadinha, ele vai soltar, tá? Talvez não com toda a facilidade do mundo, mas ele vai soltar. Não tem necessidade de untar. Eu, na minha opinião, eu não unto, tá? Massas amanteigadas, não unto. Mas se vocês quiserem untar, tem vocês. A outra dica foi como eu falei no início. Pode abrir com rolo e usar forminhas pra recortar. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é esse copinho aqui que eu tenho, ó.
eu cortei, eu podia ter cortado ao contrário, tá? Mas, muito inteligente que sou. Cortei a borda dele, e aí eu posso vir na massa e fazer isso aqui. E aí todos vão ficar padrão com esse tamanho aqui do copinho. Mas é critério de vocês. Eu vou ali colocar a forma no fogo. Se ainda estiver rolando o vídeo aqui, quando ele ficar pronto, eu mostro pra vocês. Senão eu parto pra um outro vídeo, tá? Mas eu vou decidir aqui ainda se eu mostro ou se na continuação, porque daí são outros passos pra fazer aqui também, tá? De decoração. Bom, eu coloquei já lá no forno, tá? Eu tô com o restante da minha massa aqui, que eu já vou fazer mais bolinhas pra assar. Mas geralmente o que eu faço? Enquanto uma forma tá lá no forno, eu pego minhas outras formas, eu encho minhas outras formas. E conforme eu vou tirando a próxima forma que tá lá dentro, eu dou uma esperadinha pra esfriar, coloco as bolachinhas ou o biscoito no outro pote e vou enchendo de novo a forma, tá? Vou meio que rotacionando essas formas. Eu não tenho uma forma padrão aqui, todas as minhas formas são uma diferente da outra, mas mais pra frente, quem sabe, eu não compro formas mais padronizadas, tá? Então, só pra dar um contexto geral do que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês, né, aqui das caixinhas, o que eu comprei e o que eu tenho. Aqui nessa caixinha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer ninho pra Sara, pro João e pro meu sobrinho Heitor, tá? Que é justamente as crianças que são pequenas da família. As outras sobrinhas já são tudo grande, não estão aqui, então, tipo, se vier no dia aqui em casa, com certeza vão comer um doce com a gente. Mas se não vier, não tem problema, tá? Então aqui, ó, eu comprei palito, que eu vi depois que ele era grande, mas eu vou mostrar pra vocês na forma. Comprei, vem 100 unidades, tá? São saquinhos de papel para até 1 quilo. Foi R$7,90. E ó, tem bastante saquinho aqui. Eu comprei pra fazer um enfeite de coelhinho, que é onde que eu vou botar essas bolachinhas dentro. E eu vou deixar também na descrição do vídeo o link lá do Instagram, de onde que eu peguei essa ideia, tá? E eu comprei 3 cestinhas assim, ó, de borboleta, de jujuba, né? De balinha de goma, que aqui no sul isso é bala de goma. Bala de goma. Isso aqui no restante do Brasil, isso aqui é jujuba. E a jujuba nossa é a bala de goma pro resto do Brasil. Então, assim, jujuba e goma. Aqui é açucarada, tá? E essa aqui listrada. Uma é da Sara, as outras duas, uma é do João e a outra do meu sobrinho Heitor, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de eu tacar tudo aqui dentro. Comprei também esses laminados aqui. Eu acho que é laminado que fala. Que é esse alumínio colorido, ó. Tem prata, rosa, dourado, azul e vermelho, tá? Depois eu vi aqui, ó, tá bem definadinho. Então, algumas partes eu não vou conseguir aproveitar dele, mas não tem problema. Isso aqui depois eu boto na sacola. Aqui, ó, eu comprei papel de presente pra fazer o detalhe das orelhas, tá? Então depois eu vou cortar e aí vocês vão ver que eu vou montar pra vocês verem como que vai ficar esse material. Aqui eu vou mostrar meio que por cima pra vocês, ó. Aqui eu tenho muita forma. Aqui eu tenho as que são de ovos, tá? Tem de ovo grande, ovo pequeno. Aqui eu tenho um que é de ovinho decorado. E aqui eu tenho umas outras, essas mais amareladas são bem velhinhas. Eu não vou mostrar todas elas pra vocês, eu vou gravar num outro vídeo, tá? Mas eu vou mostrar as novas aquisições, que foram as que eu comprei especificamente pra Páscoa, tá? Então eu comprei assim, ó, não sei se vai dar pra ver, bem nítido. Comprei de pirulito, eu comprei duas. Deixa eu confirmar aqui. Foram duas de pirulito que eu não tinha. Então essa aqui, ó, é um coelhinho que ele tá andando de lado. E ó, deixa eu mostrar pra vocês o negócio do palito que eu tinha falado. Deixa eu abrir aqui. Tinha aberto em algum canto. Ó, essa daqui, ela vai ficar muito grande, tá vendo? O palito aqui. Então, eu vou cortar no meio, mais ou menos. No meio vai daqui, mais ou menos. Que, ó, se eu botar pra baixo, ainda assim, ele fica um tanto bom, ó, pra agarrar do palito. Aqui, ó.
acaba o pezinho do coelho. E aqui ainda ficaria um tanto bom do palito. Por que isso, tá, gente? Porque essa daqui, ela é fechada aqui a parte do palitinho. Essa outra aqui, ó, que é do rostinho do coelho, ó. Se vocês conseguem enxergar aí, ó. Essa, ela é aberta aqui embaixo, ó. Então, eu posso fazer, ó, que não tem problema. Não vai dar ruim aqui pra mim onde que eu vou colocar. Algumas bolachinhas, dependendo de como ela fica o formato, eu tô pensando em colocar aqui também, tá? Mas isso é um outro assunto. Então, eu comprei essas duas de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto pra vocês, ó. Essas duas de pirulito. Eu comprei mais 3 de coelho, tá? E por incrível que pareça, todas as forminhas, elas dão pra usar fechada, tá? Então aqui, ó, dá pra fazer esse formato de coelho. Dá pra rechear e fazer ele fechadinho. Comprei... Eita, vai cair. Comprei esse formato aqui, ó, que é só o rostinho, tá? E eu tinha que pegar uma forminha de ovinho menor do que a que eu tenho. Como eu não peguei, então vai ficar pra uma próxima compra. Esse aqui é a coelhinho, ó, a parte da frente. Que eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó. A parte da frente e a parte de trás. Então esse aqui também dá pra fazer assim, fechadinho recheado, tá? E aqui tá a forminha de moeda que eu tava falando pra vocês, tá? Que se a minha bolacha ali, meu biscoito, ficar do tamanho que encaixa aqui, eu vou molhar no chocolate e vou botar aqui pra ela descansar. Daí a casquinha que vai fazer nela vai ficar bem no formatinho aqui da moedinha, tá? E ó, tá vendo aqui? Então, basicamente, essas foram as compras que eu fiz. Mas tem mais coisa, tá? Não foi só isso. Eu comprei as formas de chocolate, palito, né? As embalagens pra poder colocar. E eu comprei as coisas pra fazer aqui os docinhos, tá? Então, eu vou fazer um recheio diferente, porque eu tô sem liquidificador e eu não tenho como triturar o amendoim, né? E eu não achei no atacado, que é esse o Macromix que a gente vai... Eu não achei o amendoim já quebradinho assim, sabe? E aí, o coco também eu tava com dificuldade de achar. Só que chegou no mercado, o mozão viu o preço das coisas, ficou enlouquecido, porque tava muito barato. Eu também, admito. E aí a gente começou a comprar um monte de coisa, um monte de coisa. E aí eu comprei o coco e aí já me pediu pra fazer prestígio, então... Talvez eu pegue um pouquinho do coco pra fazer um recheio de coco queimado, tá? Mas não é de certeza, tá? Mas como é que eu vou fazer aqui Vou separar aqui minhas receitas, tá? Eu vou fazer 2 ganaches. Mas eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. 2 ganaches. A preta eu vou separar em 2. Que daí eu vou fazer só chocolate e chocolate com paçoca. E a branca eu vou dividir em 4. Que vai ser maracujá, morango, limão. E essa uma que sobra, talvez eu faça com o coco, tá? Se não, eu vou dividir em 3. Não vou fazer muitas coisas, porque é só mais pra nós mesmo, né? E aí, assim, esses biscoitinhos eu vou levar pra escola da Sara. Então, a turma são 23 alunos, contando com a Sara, obviamente. E aí, eu vou levar pra sala. E aí, lá, eu vou dar esses coelhinhos, né? Esses coelhinhos de bolachinha pros coleguinhas dela. Vou pedir pro professor entregar e tal. Aí, eu vou fazer um pra filha da professora, que não estuda lá com eles. Um pra professora, né? No caso, a filha, a professora do ano passado, a do reforço e a de educação física. Então, além das 23, vai ter mais 5 lá na escola. E em casa, são, no caso, mais o João, o Heitor, a Aurora, o Murilo e o Muriel. Então, no total vão ser umas 33, vou ver se eu consigo fazer 35 coelhinhos, porque se sobrar, sobrou, tá? Daí se eu conseguir lá na casa da minha irmã, eu dou uma fugidinha na minha prima e já levo pro meus afilhados lá também, tá? Como eu não sei se eu vou conseguir lá, então não vou
prometer de fazer se eu não conseguir. Eu vou pausar aqui para dar uma olhada no forno e ver se eu dou uma mostrada pra vocês como é que ficou, tá? E aí eu sigo fazendo aqui e aí no próximo eu já vou vir com elas prontas, tá? E começando a fazer a embalagem do coelhinho pra ensinar pra vocês e já começar a fechar, tá? Provavelmente eu vou deixar um pouquinho das bolachinhas pra decorar com vocês junto, tá? E eu vou tentar gravar decorando com a Sara. Não sei se a Sara vai parar quieta, tá? Se ela parar quieta, a gente faz junto, tá? E aí eu gravo pra vocês. Então só um pouquinho, gente. Ó, pessoal, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, tá? E vou dar uma dica. Essa massa eu não tinha feito nessas medidas, tá? Então, ela não baixou tanto como eu achei que ela ia baixar. Tá vendo essa aqui, ó? A que eu fiz a marcação com o garfinho? Ela ficou exatamente do mesmo jeito. Eu achei que elas não iriam pegar o ponto aqui, tá? Ficar no formato que eu coloquei. Porque eu já tentei fazer essa massa pra bico, né? Aqui, ó. Essa massa pra bico, pra fazer tipo pitanguinha. E ele ficou todo molinho, tá? Mas, como é normal, essa massa lá meio que dá uma espalhadinha na forma, eu nunca dei bola, tá? Eu sempre fiz e as crianças comem do mesmo jeito. Como eu percebi que aqui ela ficou mais firme, essa massa, é uma medida que parece ser ótima pra fazer ponto de bico também. Usar o bico, né? Eu vou tentar fazer ela com o bico. Mas aqui eu só queria mostrar pra vocês. Essa que eu amassei, ela já tá, ó, douradinha embaixo, tá? Estaria ideal pra tirar. E ó, tá? Vocês conseguem ouvir? Ela tá durinha, ó. Tá vendo quando eu largo? Agora essa aqui, por exemplo, ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas ela tá com um brilho por cima e ela tá macia. Então essas que eu não amassei com o garfo, elas vão ficar um pouquinho mais no forno. Mas embaixo ela já tá douradinha. Então, e vocês viram, ó, todas elas soltando com facilidade. É por conta de já ser uma massa com bastante manteiga, ou margarina, enfim. No meu caso aqui, margarina. Então, que conselho pra vocês? Fez bolinha? Amassa bem com o garfo, que ela não vai espalhar, tá? Essa medida exatamente que eu fiz não vai espalhar. Essa forma aqui, eu vou deixar ficar um pouquinho mais no forno, mesmo que ela fique douradinha por cima, tá? Porque essa aqui a gente come. O restante da outra massa, eu vou tentar fazer uma forma com biquinho, não toda ela com biquinho, mas algumas partes com biquinho. E eu vou tentar fazer ela já mais amassadinha assim, tá? Porque daí eu sei que eu não vou perder, que ela vai ficar boa. E que depois quando vier com um novo vídeo pra vocês, eu já vim com todas elas assadinhas no ponto certo e tudo beleza, tá? Então essa aqui, ó, eu já vou tirar ela pra deixar esfriar. E aqui eu vou voltar pro forno só pra dar uma douradinha a mais em cima, tá? Além do mais, é isso o vídeo de agora. Não vou falar de hoje porque eu vim com uma continuação. Provavelmente eu vou colocar vídeo hoje, vou colocar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Enfim, não sei. Eu vou tentar gravar bastante coisa aqui e eu vou soltando pra vocês, tá? O que for meio que continuação, eu boto mais juntinho, o que não for mais distante. Espero que vocês tenham gostado e que façam essa receita em casa porque é muito boa, tá? Então, beijinho, tchau e fui!